As comissões permanentes do Legislativo se reúnem todas as terças e quintas-feiras para analisar projetos e dar pareceres antes deles serem votados em plenário. A Comissão de Constituição e Justiça avalia a legalidade desses projetos. Nesta terça-feira, dia 29 de novembro, a comissão analisou 10 itens. Um deles trata do arquivamento de projetos no final de cada legislatura. Esse projeto ele foi apresentado há algum tempo atrás pelo vereador americano e a minha pessoa, onde se propõe o arquivamento automático no final da legislatura de todos os projetos ainda em andamento. A ideia é arquivar projetos, muitos dos quais que estão na casa há 4, 5, 6, 8 anos e às vezes esses projetos, no momento que forem apreciados lá na oportunidade, ele já perdeu o propósito. Então arquiva-se o projeto. O vereador que reeleito ou eleito, se for o caso, ele pede o desarquivamento se aquele projeto ele for o autor e aí prossegue normalmente a análise do projeto em questão. Então isso faz com que a casa enxugue, ou seja, diminua aqueles projetos em análise que muitas das vezes você está estudando um projeto, como já aconteceu aqui, nós analisarmos um projeto de 10, 12 anos atrás relativo ao transporte por peruas, vans, que hoje não existe mais. Então são projetos que não significam nada mais para o interesse da população da cidade. O propósito nosso é enxugar os projetos e analisar realmente aquilo que interessa para a cidade. Agilizar também e deixar a coisa mais transparente para a população, né? Porque muitas vezes você consulta o projeto de quem é a autoria de vários vereadores lá e acaba constando uma lista extensa e projetos de lei, por exemplo, 2003, 2004, que às vezes até perdeu o sentido e até talvez perdeu o interesse do próprio autor. E ele fica acumulando na pauta das comissões e do próprio plenário e sem sentido. E de repente, quando as comissões pedem algum esclarecimento do vereador, aí ele pega e acaba demonstrando o desinteresse porque acabou perdendo o objeto. Na realidade, isso daí vem ao encontro do que as câmaras, a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados tem feito, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também adota critérios semelhantes e aí nós colocamos aqui de acordo com as nossas cidades e com a nossa experiência que nós temos aqui. Ou seja, o vereador apresentou o projeto. Se ele não foi em primeira discussão ainda, todos os projetos serão arquivados, excetuando aqueles que foi aprovado em primeira discussão, aquele, importante dizer para a população, aqueles de iniciativa privada, aliás, iniciativa popular, e também aqueles de autoria de prefeito reeleito. Então, esses não irão para o arquivo. A comissão também analisou um projeto de lei que considera a APAI de Guarulhos uma entidade de utilidade pública. Esse item ainda não recebeu parecer, porque faltam documentos comprovando as exigências legais para o título. O presidente da comissão, Dr. Laércio Sandes, enfatizou que esses casos são recorrentes. Chegam os projetos de reconhecimento de utilidade pública das entidades, tanto apresentado pelo prefeito ou em algumas oportunidades pelos vereadores, e não atende à legislação, faltando laudo sanitário, laudo da saúde e outros documentos da Secretaria de Assistência Social, quando é o caso, e muitas das vezes a gente encaminha para o vereador através de memorando para adequar esta situação e ele acaba não adequando ou não tem condições porque o documento não está pronto e nós aqui somos obrigados a segurar a situação, cobrar a providência porque a legislação exige esses documentos mínimos. Então, o nosso debate na data de hoje de duas situações foi para oficiar via memorando aos vereadores para que corrija essa situação e que nós não venhamos dar o parecer sem o atendimento da legislação em questão.